Fala galera, seja bem-vindo de volta ao canal Viajando com o Bruno Pinheiro. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia ano novo? Eu tava com saudade de vocês. Nesse vídeo vamos percorrer aí o interior de São Paulo. Estou chegando agora na cidade de Araras. Eu com minha língua presa não consigo falar direito o nome, Araras. Até Hortolândia, ali próximo de Campinas. Um videozinho bacana aí para que a gente possa conhecer aí o interiorzão de São Paulo. Uma rodovia maravilhosa, muito linda, muito boa. São Paulo que tem as melhores rodovias do Brasil. Pedagiada, cara pra chuchu. Mas vale a pena cada centavo, porque, meu amigo, quem já andou nessas estradas aí pelo Brasil, cheio de buraco, você não consegue percorrer nada, viajar por São Paulo aqui é uma maravilha, né? Eu tô indo aqui de Araras. Na verdade eu saí de Leme, fiz o início do vídeo ali vindo de Leme, só que o meu celular meio maluco, minha câmera aqui minha doida, acabou apagando aqui. Mas vamos juntos. Eu tava com saudade de vocês aí, de fazer vídeo pra vocês. Estava de férias na Bahia. Fiz alguns videozinhos, alguns shorts ali no canal. Se você gosta de short, dá uma olhadinha aí depois. Mas vídeo longo, dei uma segurada nos vídeos longos, porque eu não tava viajando, né? Então não tem por que fazer vídeo longo. E agora tamo juntos. Essa semana eu vou estar aqui pelo interiorzão de São Paulo. Vou pegar aí a região de Campinas, Grande São Paulo. Vou pegar ali a região de Piracicaba, uma cidade que eu gosto muito, Piracicaba. Então vou estar passando aí pelo interiorzão de São Paulo. E no decorrer dos próximos dias aí, vou estar voltando a gravar para vocês aí, filmar, deixar os vídeos bem bacana, ok? Vamos juntos! Jalapão, Chapada Diamantina, pensa num ano que a gente produziu muito conteúdo. Itajaí, tudo ia de vento e popa. A essa altura da história, a gente já tinha cruzado a Bahia de oeste a leste, chegando no maravilhoso litoral baiano. Começou o ano de 2020 e a gente tinha acabado de receber o nosso primeiro pagamento no YouTube, concretizando essa possibilidade de gerar renda através de algo que a gente gostava muito de fazer: viajar e compartilhar nossas aventuras. A coisa estava fluindo tanto que nosso plano era sair do Brasil até o final de 2020.
edição em solo brasileiro, na esmagadora maioria das vezes, foi assim, em casa de pessoas que nos acolheram e que se tornaram nossas amigas. Sendo que através dessa solidariedade que a gente encontrava, morava também a economia de não precisar pagar por uma hospedagem para ficar trabalhando na edição dos vídeos. Claro que a gente contribuía com os custos, mas agora o cenário era totalmente outro. Em La Paz, pra gente poder ficar um mês com foco total no trabalho de edição, a gente não teve outra opção, além de alugar um quarto e uma pensão. E não foi barato, custou praticamente o que a gente ganhava no mês. Então a gente considerou esse mês como um investimento necessário para a sequência da viagem, já que o YouTube era a nossa única fonte de renda. Dadas essas circunstâncias, a gente percebeu que a gente precisava aumentar a nossa renda. E a opção que pareceu ser a mais acertada seria aumentar a... Em 800 metros, mantenha-se à esquerda para permanecer na rodovia Anhanguera. Absurda de praticamente 30 dias ininterruptos de 12, 14 horas de edição por dia, editando em um mês mais de 50 episódios. Foi o nosso primeiro grande tiro no pé. As semanas de edição geralmente significavam uma folga do... Mantenha-se à esquerda para permanecer na rodovia Anhanguera. mais episódios, a sensação que ficou foi que a gente não descansou nem um segundo. No final do nosso mês de aluguel, a gente voltou para a estrada esgotadíssimos. E o pior, sem vontade de gravar nada, quase com aversão a ligar a câmera. Essa necessidade insana por mais conteúdo destruiu completamente o nosso potencial criativo. Nossos vídeos foram ficando mais curtos e menos interessantes. Por mais que a gente tivesse na nossa frente grandes maravilhas da natureza ou manifestações históricas e culturais únicas e totalmente diferentes de qualquer coisa que a gente já tivesse conhecido. E essa pressão por mais e mais episódios nos trouxe a obrigação de fazer cada dia da nossa viagem, da nossa vida, se tornar um episódio para o canal, sob a pena de não ter grana suficiente para comer ou para tomar banho, caso a gente não atingisse essa meta. Absurdo. Ainda assim, a gente conseguiu desfrutar, mesmo aos trancos e barrancos, muitas coisas incríveis do país. Vivemos coisas que ficarão para sempre em nossas memórias. A gente viu neve pela primeira vez, subimos um vulcão de mais de 6 mil metros de altura, pedalamos a mais de 4 mil metros, vimos lhama, mergulhamos em águas termais, em meio a montanhas de neve e pedalamos pelo imenso e aparentemente infinito Salar do Uyuni. Tudo isso teve um valor imenso para nós e que não foi e nem será pagado por nenhuma dificuldade. Mas não dá para negar que a coisa foi ficando sustentável. Saímos da Bolívia e entramos no Peru com as expectativas lá em cima em virtude da melhora das condições de infraestrutura, o que de fato aconteceu e foi nítido já no nosso primeiro dia no país. Porém, isso teve seu custo. A moeda peruana atualmente está mais valorizada que o real e o nosso dinheiro então já tinha bem menos poder do que tinha na Bolívia. Para piorar, a gente perdeu a nossa aposta com a plataforma do YouTube, uma vez que os milhares de vídeos que a gente estava postando para ter 3 episódios por semana não agradaram ao nosso público, fazendo com que a nossa receita, que supostamente ia aumentar, diminuísse. A nossa situação financeira, que já era ruim, então se mostrou indo ladeira abaixo. E para piorar, o Peru, que é um país imenso, nos deu apenas 80 dias de permanência. O Peru tem praticamente o tamanho do Nordeste brasileiro, que lembre, levamos 1 ano e meio para percorrer. Agora imagina viajar por um país desse tamanho, dependendo desse esquema de viajar por umas semanas e ficar outras parado para editar, precisando constantemente pagar por hospedagens. Seria simplesmente impossível conseguir visitar tudo que a gente queria, editar todo o material que a gente estava gravando e ainda ter dinheiro suficiente para seguir adiante nesse esquema. E mesmo assim, a gente não desistiu de imediato. Adentramos no país, maravilhados com a sua riqueza histórica preservada e sua natureza exuberante. Pedalamos bravamente até Cusco, tendo conhecido nesse caminho as magníficas ilhas flutuantes do Lago Titicaca, além de vários sítios arqueológicos desconhecidos que tivemos o prazer de visitar, aprendendo muito sobre a história e cultura do local. Já em Cusco, a gente teve a sorte de encontrar um grupo de brasileiros que gentilmente nos convidou para ficar com eles numa casa. E lá a gente pôde editar boa parte dos últimos episódios aqui do canal. Mas aí então, a gente deu o segundo e derradeiro grande tiro do nosso próprio pé. A gente recebeu o convite de um canal de TV fechada para produzir um programa com esse canal. Um canal com enfoque em turismo, com grande audiência no Brasil. Existia a possibilidade de a gente crescer muito através desse espaço, além de existir também a possibilidade de um belo retorno financeiro, caso houvesse aí algum interesse publicitário sobre o nosso programa. A gente aceitou essa proposta do canal e editamos feito louco 26 episódios para mandar para eles. Esses episódios eram antigos aqui do canal, só que a gente reeditou e formatou para TV, coisa que deu muito mais trabalho do que editar episódios novos do zero. Para fazer isso, a gente acabou deixando de lado a edição dos episódios aqui do nosso próprio canal, sendo que a gente teve que diminuir a frequência dos episódios. As nossas visualizações, que já vinham baixas devido à nossa péssima decisão de produzir mais episódios, ao invés de melhores, caíram ainda mais
tem muito que desbravar nesse mundão. A nossa ideia não é parar de produzir conteúdo, é apenas não mais depender da submissão da nossa criatividade a um algoritmo impiedoso em tempos que se precisa render absurdos numa busca desenfreada e desesperada por cliques. A nossa intenção nunca foi viajar para criar conteúdo, a gente sempre criou conteúdo a partir da nossa viagem. Desde o início, a nossa intenção foi compartilhar a nossa experiência, conforme a gente enfatiza já no primeiro episódio aqui do canal. Uma maneira de compartilhar essa experiência compartilhar essa experiência. E compartilhar essa experiência também. Porque quando a gente compartilha a experiência... E essa vontade segue em nossos corações. Só que envolver dependência financeira nisso não deu certo, pelo menos para nós. Viagem de bicicleta é um tema que não interessa muita gente no mundo da internet, sendo a produção de conteúdo nesse nicho um trabalho homérico e que infelizmente não se sustenta. Sim, a gente sabe que muita gente vive de YouTube e olha, essas pessoas estão de parabéns. Se elas estão plenamente realizadas, a gente não sabe e nem precisa saber. A gente precisa saber daquilo que faz bem para nós, Joey e Iris, e é por isso que a gente trouxe para você esse relato sincero. A gente não tá atrás de soluções milagrosas para fazer dinheiro viajando, a gente não quer viver vendendo bugiganga online e a gente nem quer ficar vendendo brigadeiro no sinal. A gente quer, assim como você, uma vida digna e que esteja de acordo com os nossos desejos e valores. E agora o momento é de focar nossa inteligência, nossa força de vontade e as nossas habilidades, muitas delas inclusive adquiridas na viagem, para encontrarmos um caminho que seja suficientemente rentável para que a gente possa seguir viajando e trazendo conteúdo, porque a gente ama fazer isso e não com o foco principal em ganhar dinheiro. Então, ó, fica tranquilo, tá? Fica tranquila, não vai acabar o canal, não vai acabar o conteúdo, a gente vai continuar fazendo alguns rolês aqui pelo Brasil, gravando tudo isso e trazendo aqui pra você. E se você quer contribuir com essa nossa jornada, com esse momento que a gente está se fortalecendo para voltar mais uma vez pra... Via Anguera. Vou tomar um cafezinho aqui no Graal Topázio e depois sigo a viagem novamente. Valeu, galera, obrigado aí, viu? Obrigado pela companhia, valeu mesmo pela companhia, um abraço e até a próxima.